Oi, pessoal, tudo bem? Seguindo aquele cronograma que a gente tinha falado lá no vídeo do TCE Minas, a gente vai voltar a o que a gente havia pensado no início. É porque o IFPS resolveu se adiantar e saiu o concurso rápido, então a gente deu uma pausa, furou a fila ali, falamos sobre o IFPE, que ainda não viu esse vídeo e tem interesse em fazer algum tipo de instituto federal ou de universidade federal, acho que vale a pena sim olhar esse vídeo, tá? Porque a gente fez um cronograma, a gente analisou e a gente falou um pouco da realidade dos institutos federais e um pouquinho da que acaba sendo um parecido, muito semelhante com as universidades federais. Então esse vídeo já está postado. Quem tem interesse no IF e algum IF, porque está saindo muito IF esse ano, só dá uma olhada no vídeo passado. Mas seguindo o cronograma, para a gente não furar mais nenhuma fila, eu vou sugerir hoje um cronograma para o CPRM, né? Que é um edital que já está publicado. É um edital publicado, eu vou colocar até aqui, ó, edital publicado. A gente já tem um post lá no Instagram da Três Vezes sobre esse concurso com o edital, que é com banca FGV. As inscrições vão estar abertas até o dia 2 de setembro. São 115 vagas, mais cadastro de reserva. Serão 520 discursivas no nosso cargo, que é a administração, tá? E aí eu já vou deixar que a gente vai falar aqui um pouco sobre a administração, mas esse vídeo vai servir para você também que ainda está engatinhando em como estudar para esse concurso, porque era um concurso que ninguém esperava, porque é banca FGV, porque, enfim, porque é uma oportunidade excelente, né? Para o nosso cargo serão 26 vagas imediatas, mais o cadastro de reserva. E terá 520 discursivas corrigidas, gente. Então, assim, não dá para perder esse concurso. Ele tem uma limitação, tá? Que é a questão das provas serem realizadas apenas em 13 capitais. Eu tô com a colinha aqui e vou ler para vocês. Brasília, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Fortaleza, Porto Velho e Teresina. Ou seja, vai ter prova nas 5 regiões do Brasil, mas em algumas capitais. Por exemplo, no Nordeste vai ser Recife. Recife e Salvador, na verdade, né? Mas vai ter como você fazer a prova, independente da sua região, mas se você não for de alguma dessas capitais, você vai ter que viajar. Mas isso para um concurso que vale a pena, o salário inicial é 4.442 e o salário até chega a ser até 10.577, mas que tem muitos benefícios também, porque é empresa pública. Então, é, é um concurso que, sinceramente, vale a pena, porque ninguém estava se estudando para esse concurso, ninguém estava se preparando para esse concurso, porque ele foi um concurso surpresa. E aí, para quem está estudando para esse concurso, a gente vai fazer um cronograma, sugerir um cronograma, independente se você já estava estudando. Se fizer sentido para você, você muda e segue o que a gente vai falar aqui. Se não fizer sentido para você, você segue do jeito que você estava fazendo. Mas a ideia aqui é ajudar. Como eu havia dito, já há um post lá no Instagram da Três Vezes, né? Sobre a análise das disciplinas, como vai ser a estrutura do concurso. Aqui a gente vai seguir aquela linha que a gente segue. Vai ranquear as disciplinas para depois fazer o cronograma. São 4 disciplinas, né? Então eu vou colocar aqui 4 disciplinas. E aí vocês vão ver que ele vai seguir uma linha diferente do TCE Minas, por exemplo, que tem mais disciplinas. Então vai ser uma sugestão de cronograma muito tranquila de se fazer durante a semana. Principalmente porque a gente faz uma sugestão de cronograma para caber na realidade de uma pessoa que trabalha. Geralmente a gente coloca 3 horas de estudo, deixa mais tempo lá para você estudar. Se você quiser acrescentar algumas disciplinas, você acrescenta. Se não quiser, ali você já consegue bater o conteúdo, as disciplinas na semana, né? Então vamos lá. A disciplina mais importante desse concurso para o cargo de administração é a administração. Essa disciplina vai vir 40 questões e vai equivaler a 44% da prova. Se você tiver dúvida, acompanhe a gente esse vídeo olhando aquele post, que é muito bom, muito válido. A segunda disciplina mais importante desse concurso vai ser atualidades. Por que, Débora, atualidades? Deixa eu te explicar por quê. Atualidades vai cair 10 questões, assim como português e raciocínio lógico. Mas atualidades vai ser o
tema da discursiva. Então, a discursiva não vai ser sobre conhecimentos específicos, que geralmente é cobrado, né? A discursiva vai ser sobre atualidades, e quando você for estudar atualidades, você vai estudar também para a discursiva. Embora, no cronograma, eu vá sugerir, sim, um momento para você treinar a sua escrita. É muito importante treinar a escrita, tá, gente? Muito, muito, muito importante. Porque a nossa letra, a gente passa tanto tempo digitando que a nossa letra vai ficando feia. E letra feia, letra não legível, perde ponto em discursiva. E aí você perder ponto por não saber o tema é uma coisa, agora por letra feia não dá. Então, a gente precisa fazer o que dá para fazer, né? A gente não pode errar em coisas simples. A terceira disciplina mais importante desse concurso, que eu considero, é português. São 10 questões também, tá? Raciocínio lógico por último. São 10 questões também, 10 questões também. Mas por que português é mais importante? Português é mais importante porque português da FGV, né, gente? A gente sabe que a banca costuma delirar em português. Então, quanto mais você estudar português, mais você vai delirar junto com a banca. Você vai começar a ficar maluco igual a banca. Então, você precisa tentar entender. E essa é uma dica de uma aprovada na Câmara dos Deputados. E isso faz muito sentido para mim, por isso que eu vou reproduzir a fala dela. Você precisa entender como a banca pensa. Depois que eu parei para pensar como a banca pensa, eu acho que, assim, houve uma virada de chave no meu estudo e na forma como eu faço prova também. Então, voltando para cá. Daqui já ranqueamos as disciplinas. Eu agora vou fazer uma forma que eu nunca faço, que eu nunca fiz nos outros cronogramas. Mas eu vou tentar falar como é que eu estudaria cada disciplina. Por exemplo, administração, eu estudaria por resumo e questão exaustivamente. A FGV é uma banca até legal na nossa área. Ela não fica criando coisa, não. Mas é bom a gente ter um pouco de teoria e é bom a gente fazer questão exaustivamente. Em sites como o Tech, que é o que eu uso, já tem muita questão da FGV na nossa área. Então, eu acredito que só o Tech, ou se você tem Tech e sejam suficientes para você estudar essa disciplina. A atualidade, gente, atualidades é aquilo. Atualidades é um mundo. E se você parar para pensar, as bancas geralmente não cobram atualidades em si, elas cobram conhecimento geral de mundo de forma diversa, né? Eu já vi questão que estava dentro de atualidades da FGV, assim, fulano em 1990 disse tal coisa, onde ele estava, aí era conferência tal, as perguntas. Então, assim, se ele está perguntando se em 1990 fulano falou uma coisa, ele não está querendo saber de atualidades, ele quer saber de se você sabe conhecimentos de mundo. E uma das formas que eu pensava que não dava certo, mas que eu vi que dá certo, principalmente na FGV, é questão também, tá? Questão dos mesmos sites, né, que eu falei aqui, Tech e Q. E mais uma coisa que eu vou indicar para vocês, eu juro para vocês que não é propaganda. Existe um site, um Instagram, você pode procurar aí, que o nome é The News. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eles mandam um e-mail para vocês todos os dias com as principais notícias. As notícias são faladas de uma forma dinâmica, não cansativa, numa linguagem super acessível. Quando eles vão falar algum termo, eles geralmente dizem assim, para entender. Então, assim, é uma forma de você se manter atualizado com as principais notícias do mundo, aquelas relevantes, tá? De forma rápida. Primeiro, porque você não vai procurar em sites por aí. Você vai receber um e-mail na sua caixa de e-mail. Então, é super interessante você ter isso, até pra gente não ficar só focado no mundo dos concursos. Mas é uma forma super interessante de você estudar atualidades. Português, gente. Português. Eu, sendo vocês, eu faria um caderno, por exemplo. Eu faria um filtro lá no Tech, com toda língua portuguesa, de 2025, 2024 no máximo, que já vai vir muita questão, e ia resolvendo essas. Aí vai ficar lá um caderno, sei lá, de 30 mil questões, né?
30 mil questões, e aí eu ia lá no filtro, naquela parte onde tem como você selecionar o filtro lá no TEC. Eu não sei como é que faz isso no Q, infelizmente. Eu sei mais como ensinar no TEC. E ia resolvendo pelas provas de concurso. Eu resolveria um concurso, a prova de português de um concurso inteiro. Entendeu? Então, se todos os dias você pegar uma prova e resolver, você vai começar a entender como a banca cobrou em tal concurso português. A Adriana Figueiredo tem uma frase, eu não vou lembrar agora, mas a Adriana sempre fala que sabe que por essa frase no edital, que se português vai vir daquele jeito maluco que a FGV cobra, ou se vai vir um português possível de responder. Todo o concurso, todo vídeo de Adriana Figueiredo sobre a FGV, ela fala sobre isso. Então, vale a pena também dar uma olhada em Adriana Figueiredo, sabe? Eu amo essa professora, sério mesmo. Eu acho que vale a pena. Outra professora que fala muito bem, assim, gente, assim, eu sou fã, eu aprendi a português com ela, Flávia Rita, tá? Eu acho essa professora também sensacional. Então, se você pegar uma dessas duas, Flávia Rita ou Adriana Figueiredo, você já vai muito bem. E raciocínio lógico, gente, é questão. Você fazer questão exaustivamente. Pega lá o edital, verticaliza e vai fazendo cadernos de questões sobre cada assunto. E aí, ó, decorar como a FGV vai cobrar. Então, resumidamente, todos esses a essa altura do campeonato, daria prioridade a fazer questão. Administração, acho que vale a pena dar uma olhada em resumo, mas só administração. E os outros seguiria. Questão, atualidades. Questão mais o DNews, português. Questão, responder as provas, não por assunto, porque eu acho que português da FGV a gente precisa ter outro tipo de estratégia, mas fazer por prova e dar uma olhada nos vídeos de Adriana Figueiredo ou de Flávia Rita, quem a seu critério, tá? Tem outra professora também que me fugiu o nome dela, mas ela é sensacional. Depois, quando eu lembrar, eu coloco nos comentários do vídeo, tá? Raciocínio lógico, questão. Só iria para vídeo, só iria para recorrer a algum professor se aquele assunto fosse assim uma coisa que eu não entendo de jeito nenhum. Como eu havia dito, é um edital tranquilo de se fazer e de ter um cronograma na semana que você consiga estudar todas as disciplinas. Então, agora a gente vai lá para aquele quadrinho famoso para fazer a distribuição. A administração, como é a disciplina mais importante, todos os dias, de segunda a sexta, a administração aqui exaustivamente. Afinal de contas, são 40 questões. E você não pode se dar ao luxo de perder questão besta, né? Você tem que acertar as questões fáceis, você tem que acertar as questões medianas e você tem que se diferenciar nas difíceis. Então, se eu fosse vocês, administração todos os dias. Colocaria português na segunda, na terça. Por quê? Porque português também não dá para brincar. Colocaria português na quinta. Colocaria português na sexta. Na quarta, colocaria atualidades para você fazer questão. Porque lembra que você vai, se você quiser, você vai ver o DNews todos os dias, então você precisa ter atualidades. Eu vou colocar, eu não vou fazer o sábado agora, porque vocês vão ver que o sábado e o domingo vai ficar bem diferente do TCE Minas, então calma que vai fazer sentido. Aí vamos lá para raciocínio lógico. Eu colocaria raciocínio lógico na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Perceba que segunda, terça, quinta e sexta ficaram bem parecidos. Quando chegasse na quarta, eu colocaria a redação aqui. Débora, redação na quarta? Sim, gente, redação na quarta. Viu atualidades e questão, já ia também, tem como fazer, tá, gente? Caderno de discursiva no TEC. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como é que eu faço isso até para o AD Metas, porque eu faço questão, eu faço filtro de questões só para discursivas.
Então, se vocês quiserem depois, que vocês comentem nesse vídeo se vocês querem que eu mostre os principais filtros que eu uso no ADMetas. Voltando, você lembra que a gente sempre deixa 2 dias aqui a critério de vocês, né? Ai, Débora, sei lá, eu não tô segura em atualidades. Coloca atualidades num desses dias aqui a mais. O sábado, eu colocaria atualidades. Lembra que atualidades não dá pra brincar. Atualidades. Vixe, vai ficar pequenininho. Vou passar aqui um pouquinho pro domingo. Mais uma redação. E o simulado. Um simulado rapidinho. Não precisa ser do concurso inteiro. Vai fazer, sei lá, um simulado. Deixa eu ajeitar esse nome. Simulado ficou feio, hein? Colocaria um simulado, sei lá, vou fazer um simulado só de administração. Também tem como fazer isso lá no TEC, né? Só uma disciplina. Vou fazer um simulado, sei lá, de português. Vou fazer um simulado de raciocínio lógico. Tem como fazer. E no domingo, um simulado geral. Eu nem coloquei isso na sugestão do cronograma que eu fiz, mas pensando bem, como é um concurso tranquilo de se estudar, lembrando que isso aqui é um cronograma para se estudar 3 horas, eu colocaria um simulado geralzão no domingo. E aí, seguindo aquela mesma lógica de ser um extra, né? Faz o simulado na manhã e corrige na tarde do domingo, ou faz o simulado no domingo à tarde e corrige na noite do domingo, ou se não quiser de jeito nenhum, corrigir no domingo, fazer isso virar uma atividade extra de qualquer dia da semana. Mas geralmente eu colocaria ou na segunda ou no próprio sábado, porque no sábado a gente tem um pouquinho mais de tempo, porque trabalha menos, porque tá em casa o dia inteiro, enfim. Então esse seria o cronograma. Eu acho super possível passar. E como eu havia dito lá no começo, é uma sugestão. Se você tá fazendo um cronograma, porque o edital já foi publicado há um tempo, e o cronograma que você tá seguindo tá dando certo, siga ele. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas se você tá achando que tá travando, que não tá conseguindo, tenta esse. Tenta esse. Ah, Débora, mas eu não vou fazer administração, eu vou fazer, sei lá, engenharia. Então você tira a administração e coloca engenharia, porque a lógica das disciplinas é a mesma. Então, o que você viu que é a administração, você troca pela sua disciplina e assim faz o seu próprio cronograma. Lembra que isso aqui é uma sugestão, tá? Isso aqui não é a ordem que vocês têm que seguir, só vai passar. Não, gente, nada disso. Quem me conhece já um pouquinho sabe que eu não sou do time de professores que gosta de fazer terrorismo. Só estuda se fizer revisão só por Anki. Só estuda se fizer revisão por PDF grifando. Só passa se fizer revisão de 7, 15, 30, 60 dias. Não. A gente tem que saber o que realmente funciona pra gente. E se esse simulado fizer sentido pra você, você usa. Se não fizer, bola pra frente. Tá aqui o cronograma que eu havia feito. Agora é a hora do print. Antes de você printar, eu vou colocar aqui o domingo, porque eu havia tirado, porque eu achava que super tranquilo, mas aqui eu vou colocar um simulado geral. Lembrando que eu falei, né? Dá pra fazer questão, dá pra fazer caderno de simulados no TEC. E aqui seria um simulado específico. Se você não sabe ainda, eu acho que vale a pena dar uma mexida assim, sabe? No TEC tem muita ferramenta legal lá. Eu não, como eu havia falado, eu não conheço muito o que, embora eu tenha usado no começo da minha trajetória de estudo, ao longo do tempo, eu fui escolhendo o TEC. Então, faz muito tempo que eu não mexo no que, eu não conheço mais as atualizações do site, mas eu acredito que siga a mesma lógica de fazer caderno, né? Eu não tenho certeza. Então, tá aqui o cronograma, pode bater o print. Pode bater o print. E seguindo aquela lógica, não gosta de fazer o check, não é desse time, não se preocupe que esse vídeo também é para você, porque eu sempre faço uma sugestão de cronograma para pessoas que gostam de ciclo de estudo. Então, hora de bater o print aqui também, tá? Do ciclo de estudos, para aquelas pessoas que gostam de uma coisa mais fluida, para aquelas pessoas que gostam daquela coisa assim, não, tenho medo de perder algum dia e tal, enfim. Tá aqui o cronograma, segue a mesma linha lá daquele outro, mas sendo um ciclo de estudo. E o vídeo era sobre isso. Eu vou colocar aqui quais são os próximos concursos que a gente vai falar, mas lembrando que a gente deixa a porta aberta. Eu vou até me colocar em outro lugar, tá? Porque eu tô atrapalhando vocês verem.
Eu vou deixar essa porta aberta para a gente falar sobre IFPB, como eu já havia falado, IFPE saiu do nada, então o IFPB pode seguir essa linha, né? O edital tá para sair até setembro, foi essa a última informação que a gente teve, mas lembrando que alguns sites até colocaram assim, editar a qualquer momento, nananã, mas não tem como se editar a qualquer momento, gente, ainda, porque ainda não tem banca. Existe um rumor de que seja Decam, porque foi o último concurso do IFPB. Mas como teve muito problema, foi muito judicializado o último concurso, eu acho que seria prudente trocar. Mas quem sou eu diante desse concurso, não é mesmo? Então, vamos acreditar que o edital vai sair até setembro. E se o edital vai sair até setembro, eu acho que a informação que a gente vai ter a qualquer momento é a banca escolhida. Então, esse é um edital que a gente vai falar. O concurso da saúde de Santa Catarina já tem banca escolhida, que é o Instituto AOCP. A gente pode falar desse concurso porque esse sim está com edital a qualquer momento, porque a banca já foi escolhida. Então, eu acredito que esse seja o próximo que a gente vai dizer assim, eita, furou a fila, a gente vai falar desse concurso aqui a qualquer momento, porque vai ter vaga para o nosso cargo, né, administração, e a gente vai falar sobre isso. E mais para frente, a gente vai falar sobre o concurso unificado do Pernambuco, que foi anunciado, já tem alguns dias que a governadora falou que vai vir um concurso unificado. O candidato vai poder se inscrever a 3 cargos, então vai ter muita vaga mesmo para nossa área, né? Não tem como não ter, nossa área é muito privilegiada nesse sentido. Então, esses são os próximos concursos que a gente vai falar, se não aparecer nenhum assim, pá, de supetão pra gente fazer análise. Então é isso, até o próximo vídeo, eu espero ver você mais vezes aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nem ficou sabendo ainda das notificações, faça isso para a gente poder chegar até você com as melhores informações. Aceito sugestões de vídeo. Débora, faça análise de tal concurso, não estou conseguindo fazer cronograma de tal concurso. Enfim, fico aberta a sugestão. Vocês sabem onde encontrar a gente, pelo Instagram da 3 vezes ou pelo meu Instagram. Então, até o próximo vídeo.